RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. Apoio Clínica Alphamen. Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento. Oi Brasil, oi Porto Alegre, olá Rio Grande do Sul, bem-vindo ao RDC Esporte, aqui na RDC TV, através de qualquer plataforma digital e também pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Obrigado pela sua audiência nesse final de semana maravilhoso aqui na emissora, que conecta o Rio Grande do Sul ao mundo e o mundo no Rio Grande do Sul. No sábado, 8 partidas de futebol 7 pelo Campeonato Gaúcho da modalidade, que está sendo disputado nas quadras do Complexo do Rodrigo Mendes, aqui em Porto Alegre. E ontem uma belíssima cobertura, das 8 horas da manhã à meia-noite das eleições. O RDC Esporte indo hoje, do meio-dia às 2 horas da tarde. E a 1 hora, vamos receber o candidato à Prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo. E amanhã, na terça-feira, a candidata Manuela Dávila. Ribeirão Neto, uma segunda-feira diferente, porque teve eleição, mas uma segunda-feira um pouquinho na normalidade, com o Inter não apresentando um bom futebol e o Grêmio, o Boeing colou Ribeirão Neto. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte para vocês, parabéns à cobertura da RDC, pude acompanhar. Acho que nos últimos 30 anos foi a primeira vez que eu não participei de uma cobertura de eleições. Então, para mim foi muito diferente, mas ao mesmo tempo foi muito bom porque eu pude, como ouvinte, como telespectador, como internauta, acompanhar e eu fiquei muito orgulhoso de vocês, viu? Então, estão de parabéns aqui, a equipe toda. Que honra! E especialmente com o problema que deu lá no TSE das apurações, redobrou o trabalho, né? Só para vocês entenderem, é o seguinte, claro, a parte mais gostosa é quando começam os números, né? E aí aquele atraso todo, né, acabou tendo que as pessoas se improvisar, os veículos tendo que segurar a onda, e a RDC foi muito bem, e eu fiquei muito orgulhoso de vocês, tá? E tu tá orgulhoso do time de Renato Portaluppi? Porque é com isso que eu vou começar. Depois a gente fala do Internacional, que a fase... Tu sabe que parece que faz uma semana que esses jogos aconteceram, né? Depois que aconteceu ontem... Porque realmente dá uma quebrada, né, na questão futebolística, porque toda a população se envolve, né, com o processo eleitoral, mesmo que tenhamos tido um percentual de abstenção muito preocupante. Muito preocupante. Mas eu não vou entrar nesses detalhes aí, eu tenho certeza que os candidatos ao segundo turno estão muito focados também nesse número que não foi votar. Aonde estava o pessoal? Na praia, em casa, não quis saúde? Muito tem a ver com a pandemia, debate no portal, mas muito também com a desvinculação dos políticos. Enfim, isso aí é um manancial que vai ter que ser estudado, né? E certamente isso vai ser perseguido pelos candidatos. Enfim. Vamos com os lances de Grêmio? Vamos, porque esse Grêmio jogo eu quero dizer o seguinte. O melhor jogo do ano do Grêmio, na minha opinião. Não tenha dúvida que o primeiro tempo... Sim. Vamos delimitar o universo. O primeiro tempo do Grêmio lembrou-me, e tenho certeza que lembrou ao torcedor do Grêmio, os melhores momentos de 2016 e 2017. Sabe? Um futebol envolvente, de toques objetivos, para frente, com movimentações, com triangulações, com desvios de rotas, inversão, profundidade. Cara... O Grêmio não desaprendeu a jogar. Deu gosto de ver. Foi muito gostoso de ver aquele primeiro tempo, tá? Claro que no segundo tempo, né, já houve alguns problemas. Eu sou um pouco azedo, tu sabe? Esse tipo de jogo que o Grêmio fez, que foi maravilhoso, foi muito também em função da fragilidade do adversário. Não que o Ceará não seja... E é muito bem treinado o Ceará pelo Guardiola. Tanto é que o segundo tempo... O Guardiola que tu criticou semana passada, que já passou, né? O Obesiola, né? O cara tá obeso, né, o Gutinho? Então, assim, claro que no segundo tempo o Guardiola já reforçou o pé de ferro do meio campo e já não foi a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Que esse tripé de Darlan, Mateuzinho e Jean-Pierre... Contra um time mais forte, mais qualificado... Não funciona. Não funciona. Tá, mas o Darlan, que você não gosta muito, que não se encaixa, não é que eu não se encaixou nesse time. Não. No time do modelo de jogo. No modelo de jogo contra o Ceará,
beleza. Tu vai pegar o Flamengo, tem que ter um pé de ferro. Não, tem que ter alguém para reforçar a marcação. Por que isso? Porque vocês devem ter notado que o próprio Ceará, com os limites técnicos que tem, também teve momentos onde a defesa do Grêmio ficou no mano a mano, enfim, tá? A bola aérea defensiva fica ruim, porque tu tem 2 baixinhos, entendeu, nas volâncias, e não dá, tu não pode ter 2 baixinhos. Mas, enfim, isso é um outro problema, tá? Mas isso é o que tem, não é, Ribeiro? Não, ou tem uma outra pessoa ali? Isso se conserta, entendeu? O Lucas Silva ali já melhora um pouquinho, embora eu diria o seguinte, mais ainda, vendo aquele Grêmio jogado no primeiro tempo, né, que vocês estão vendo aí, me reforçou a ideia que se o Grêmio tivesse um primeiro volante, vou pegar um que não é brilhante. Posso te dar um pro ano que vem? Não é brilhante. Te dar um pro ano que vem. Michel tá se recuperando aí. Mas eu acho que depois da lesão ele não é Será? não é a mesma criança, tá? Mas assim, ó, Michel nos melhores momentos, beleza. O Wallace, que jogou em 2016, cara, o Grêmio estava pronto. O Grêmio estava pronto. Sabe? Agora, o Grêmio não tem... O Wallace, dá pra voltar? Não sei, ele foi jogar agora... Tá lá fora, mas eu digo, serviria hoje? Serviria. O Jailson serviria hoje? Serviria. Já que tá na China jogando de zagueiro em algumas partidas. Se o Grêmio conseguir contratar em janeiro esse jogador lá do Sim, colombiano. Independente del Valle, equatoriano, 18 anos, aí o Grêmio cresce. Tá? O Grêmio cresce. Mas assim, ainda assim, eu quero dizer o seguinte para vocês. Se botar depois a tabela de classificação, eu tenho que... Coloca aí no meio a tabela de classificação e a gente volta com os lances daqui a pouquinho. Deixa eu só ler alguns comentários, Ribeiro. O Ezequiel Machado aqui, bom dia. Segue o líder. Ops, falhou. Brian da Silva, bom dia, gurizada. Segue o Flanelinha, disse o André Ávila. JP deu outra cara para o Grêmio, que o Ribeiro vai comentar sobre o camisa 10, o novo camisa 10. Juliano Brasil conosco, Darcy Vedói, 2 baixinhos ruins de bola, né, Ribeiro? Colorido. Tabela de classificação pra ti. Como é que é o nome do meu amigo? Darcy Vedói. Darcy, tu não entendeu o que eu falei assim. Talvez eu não tenha me expressado mas ele expressou bem. Para o cenário que se apresentava, foi perfeito. Tanto é que o mais importante foi um show de bola. Foi fantástico de ver. Jogou fácil. Só que ficou leve demais. Fica leve demais. Contra um time mais forte, entendeu? Que tenha mais pé de ferro no meio, não vai funcionar. É só isso que eu estou dizendo, tá? Agora, e a tabela de classificação, aí a gente vai acompanhar novamente. E eu não sei o Internacional que está fazendo força para ficar ali, Ribeiro Neto. Tu sabe que eu vou dizer uma coisa aqui, que pode parecer pro torcedor do Grêmio que o raseiro do Ribeiro tá de novo aqui, cheio de vírgula. Normal, né? Mas não é, e eu vou tentar explicar, vou tentar ser objetivo e de fácil... compreensão. O Grêmio está invicto há quantos jogos? 7. Tá. E assim, além da invencibilidade, são 7 vitórias. Isso, tá bem. Agora, quando vocês ouvirem falar, e já devem ter ouvido falar, e muitos vão achar que isso aí é clubismo, que isso aí é do contra, é azedume. Não, isso aí é uma realidade, mas ainda assim... ela diz alguma coisa, mas não diz tudo. Tá? Essa invencibilidade do Grêmio, ela veio contra, realmente, adversários de menor expressão. Ribeiro, tá, viu? Mas é vitória. Mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá com um adendo. O Grêmio, realmente, tirando o jogo contra o Fluminense do Rio, que, aliás, foi a segunda melhor atuação, então isso aumenta o poder do Grêmio, foi contra o adversário realmente de menor escalão. Mas, gente, o mesmo Grêmio, contra esses mesmos adversários, não conseguia ganhar. Nem penso jogar bem, mas não conseguia ganhar. Vamos fazer uma sinalização simples. Primeiro turno só, Ceará. Foi um sufoco para ganhar do Ceará. Então, assim, o Grêmio está ganhando. Isso já é um ponto. Segundo, o Grêmio está melhorando seu desempenho, que é mais importante ainda. Então, não interessa se é conta pequena, se é grande. Mas nós temos que dizer, porque essa é a verdade. Agora... E aí vem a cereja do bolo, e eu vou dar uma grande bola nas costas do meu amigo Leonardo Sonda, mas não precisa, se não tiver, e eu acho que não deve ter essa arte aí. Se tu vier me pedir números... Não. Porque números o Ribeiro Neto, você que não acompanha, não gosta. Não gosto. Você quer os últimos jogos, as últimas vitórias do Grêmio, é isso? Não. Pelo contrário.
Se o torcedor do Grêmio for lá num aplicativo qualquer e pegar os próximos jogos do Grêmio, peguem os próximos jogos do Grêmio. Cuiabá dentro, Corinthians... Eu sou muito rápido, Ribeiro, né? Vamos lá, vem. Cuiabá agora na quarta-feira, 4h30. Que horáriozinho ruim. Vai. Corinthians fora de casa, domingo, 8h30. Outro horário... Vai, Corinthians fora. Guarani del Paraguai. Guarani do Paraguai, vai. Flamengo. Tá, não é esse jogo, é Goiás. Goiás. Flamengo foi adiado. Flamengo foi adiado. Goiás em casa. Goiás. Tá. Guarani de novo. Guarani. Vasco. Vasco em casa. Goiás. Fora. Goiás fora? É? Tá. O que mais? Sport. Sport em casa. Goianiense. Fora. Tá. Atlético Goianiense. Bahia. Bahia. O que mais? Fortaleza. Dá pra ganhar todos. 10 jogos. Olha só. O Grêmio pode colocar 17 vitórias. O mais importante disso tudo, que tirando o Corinthians, e olha, eu tô dando o Corinthians fora de casa como mais complicado, não pelo que o Corinthians vem jogando, que o Corinthians é uma naba, mas eu ainda tô respeitando a camiseta, tô respeitando, entendeu? Gente, os próximos 10 jogos do Grêmio... O Grêmio tem mais bola e mais time. E tem condições de vencê-los todos. O 11º pra você de casa saber é o Palmeiras fora. Daí a gente dá uma... Aí muda a turma. Então, vocês notaram isso? Mas daí é muita ilusão pro torcedor, Não é Neto. isso. Eu falei uma coisa que eles não gostavam. E agora eu tô falando uma coisa que é do mesmo tom pra eles gostarem. Você gremista, você colorado, aceite ou não. Os próximos 10 jogos, o Grêmio tem mais bola e mais time pra ganhar. Mesmo lutando 100%. Que todos? De todos. O Sport fora de casa pode ser difícil? Pode. Tá? Corinthians pode empatar? Pode. O Fortaleza fora de casa pode ser mais difícil? Pode. Entendeu? Mas ainda assim, o Grêmio tem mais time que todos esses 10 confrontos. Então vocês notaram o momento que o Grêmio cresce utilizando-se do mesmo artifício, o mesmo cenário, ou seja, ele cria uma invencibilidade contra adversários menos qualificados. Essa é uma verdade, tá? E os próximos 10 jogos do Grêmio têm o mesmo cenário. E muito disso, então, Ribeiro Neto, passa pelo Jean-Pierre. O Grêmio tem a chance, e aí vou chegar nos pormenores, mas o Grêmio tem a chance real e concreta de dar, um salto enorme. Tá, mas daí tu não vem me falar em título, né? Não. Por enquanto, acho... Título do Campeonato Brasileiro, pezinho no chão e calma aí. Pezinho no chão. Mas... que o Grêmio vai pro G4, eu não tenho ideia. Vai disputar G4, eu já tô... Ribeiro, e onde que foi essa transição? De tanto que a gente criticou aqui mesmo, publicamente no RDC Sport, a gente criticou até algumas escalações do Renato Portaluppi, algumas escolhas dele, colocar o time alternativo, como ele chama, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Ceará, que não tinha necessidade. Onde que teve essa transição para o Grêmio decolar? Foi alguma situação natural? Não foi natural. Não foi natural e vou te explicar por quê. Vamos admitir que a cereja desse bolo todo tem nome, sobrenome e Dá um passinho para trás, então. Tira a cadeira ali e vamos se dar um... E até tem número na camiseta, né? Que é diferente. Então vamos trocar a frase de comandante decolou para Jean-Pierre decolou? O Jean-Pierre claro que ele é um elemento na engrenagem. Ele não joga sozinho e depende muito de como ele atuar. Como a gente já falou aqui, eu falei na sexta-feira, se vocês lembrarem, o Jean-Pierre está tendo uma grande oportunidade de ser esse protagonista, mas depende muito dele. Ele tem que ser mais ativo, tem que aprender a marcar, toda aquela coisa que a gente fala do Jean-Pierre. Ainda assim, a gente nota claramente que quando a bola sai do pé dele, é diferente. O PP joga mais, o Mateuzinho joga mais. O Darlan jogou mais. Os laterais jogam mais. Aliás, eu acho que o Diogo Barbosa não foi bem. Tá? O Diogo Barbosa ainda não está encaixado. Pergunta rapidinha, ele já foi bem em algum jogo? Para quem? Pelos 10 milhões. Não. Pagaram 10 milhões para você de casa, pagaram 10 milhões pelo Diogo Barbosa, que era reserva, era um jogador alternativo do Palmeiras e não deu solução ainda. Eu acho que ele foi o mais fraco do time contra o Ceará. Dos 11, a menor nota é dele. Eu acho. Tá? Eu acho que com o Orejuela o time ganha mais, tá? Embora a marcação
tem que ter esse tipo de... Claro que com o Jeromel Cano também muda, né? Mas daí entra esse teu primeiro volante que tu fala, né? Que se o Grêmio tem um primeiro volante pé de ferro e um bom marcador, como o Wallace e o Jailson que a gente veio debatendo, o lateral pode subir mais que vem um terceiro zagueiro, vamos dizer assim. Perfeito, exatamente. Bom, então assim, ó, cara, eu juro pra vocês que eu fiquei assim, vendo o jogo no primeiro tempo, maravilhado, cara. E eu, como eu sou um cara que... Ribeiro, imagina, ele tava rindo em casa, assim, ó. Não, é porque é o seguinte, eu sou um cara que gosto de ver bom jogo de futebol. Eu sou um cara que me irrita profundamente com um jogo de cabeça de bagre, sabe? E eu, às vezes, tem jogo que eu tô vendo, eu abandono o jogo, porque não dá, eu não tenho mais saco pra ver isso aí. Tipo o jogo do Brasil na sexta. O jogo do Brasil eu vi porque tinha obrigado a ver, mas porque olha... é a minha profissão. Mas se tu quiser falar, eu sei o que está acontecendo com o Brasil. Depois a gente fala, vamos ficar no Grêmio que a audiência está gostando. Então assim, ó, cara, deu gosto de ver, cara. Cara, como é bom. Eu me lembro assim que eu torcia pro Santos. Eu torcia pro Santos. Daquele Santos do Neymar, o Paulo Robinho, Paulo Henrique Ganso, tá? Até o André jogava nesse dia. Cara, dava gosto de ver jogar. Sabe, quando tu vê o futebol... Porque futebol bom eu gosto. O Flamengo do ano passado, clubismo ou não, sensacional assistir. Flamengo do ano passado, maravilha de ver jogar. Então, futebol bonito e bom é o meu futebol. E dá gosto de ver o GPR jogar assim. Então, assim, esse Grêmio... Claro, você não pensa que vai chegar agora. O próximo jogo do Grêmio é contra o Guarani. Não. Cuiabá na quarta-feira, 4h30 da tarde. Mesmo que seja em casa, né? Mesmo que o Grêmio tenha uma vantagem, talvez não seja o mesmo jogo, tá? Talvez o Cuiabá, olhando o que aconteceu, já não ofereça os mesmos espaços que o Ceará ofereceu no primeiro tempo, né? Reforça a marcação e o Grêmio volta a ter dificuldade. E isso é uma coisa que tem que... Não é assim, não é passinho de mágica. É treino, é entrosamento, é sequência, entendeu? Então, a gente tem que entender isso. Mas ainda assim, cara, eu diria que o torcedor do Grêmio tem um momento assim eles brincam de se iludir, né? Que é o meme do momento. Tô iludido. Ó. Dá pra se iludir, cara. Porque o Grêmio dá pra se iludir por conta que os próximos 10 jogos do Grêmio, o Grêmio pode vencer, Ribeiro, né? Sim, os 10 próximos jogos do Grêmio. Você leu aí agora? Vamos de novo aqui? Deixa eu achar aqui de novo. Olhem os adversários que o Grêmio tem nos 10 próximos jogos, envolvendo as 3 competições. Cuiabá, Corinthians fora. Dá pra ganhar pela fase do Corinthians, né, gente? Vamos respeitar o Corinthians, tá? Guarani do Paraguai. Que Goiás, é fora de casa. Também, vamos respeitar. Eu sei que é mais difícil. Libertadores, vai. Goiás em casa. Guarani em casa. Vasco. Em casa. Goiás fora. Sport fora. Atlético Goianiense em casa. Bahia em casa. Fortaleza fora. 11 jogos! Eu disse 11 jogos que o Grêmio tem time para ganhar, de todos eles. Não vai ganhar? Não vai ganhar os 11 jogos, tá? Pode empatar com o Corinthians, pode perder até algum jogo pro Guarani lá no Paraguai, sei lá, né? Pode ter um tropeço contra o Sport fora. Claro que é impossível ganhar todos. Mas vocês viram o cenário que se apresenta para o Grêmio? No momento onde o Grêmio está começando a evoluir como time de futebol? Então, esse é o momento... E, cara, eu não descobri a roda. Eu tenho certeza que o Grêmio está enxergando isso. Que o Grêmio está vendo, botou na mesa tudo. E, meu Deus, olha, esse é o nosso momento. Esse é o momento para quebrar paradigma, para quebrar tudo. Repararam? Então, isso coincide com a melhora do desempenho do time, né? E que se der liga, velho, cara, vai voar. Porque olha o Flamengo que aconteceu no final de semana. Então, atentem para esse cenário do Grêmio. Só pedir pro pessoal aí comentar conosco no Facebook, compartilhar. Vamos chegar a quase 1000 pessoas daqui a pouquinho só no Facebook. Fora os canais 24, 524 da Claro Net TV. E uma pergunta, Ribeiro, a gente continua com as imagens do Grêmio, o gol do Churin,
esse belo jogo que fez o GPR, o Darlan, Matheus Henrique, que a gente vem debatendo. Mas uma pergunta que é muito frequente aqui na live do Facebook é: agora o Internacional não presta mais, quem presta é o Grêmio. Não é assim. Nós vamos falar de Inter agora? Não, vamos ficar só nesse assunto complexo, a fase, uma situação. Cara, que futebol é o momento, você sabe, é mais velho que andar para frente. Que o time pode ter seus limites técnicos, mas se der liga, ele cresce. Olha o América Mineiro aí. O América Mineiro é um time que tem seus limites técnicos, mas está muito bem treinado, tá? Deu liga e vai ser um parto para o Internacional quarta-feira se classificar. Acho até que o Inter vai classificar. Eu acho que o Inter vai classificar. E depois, quando a gente entrar no Inter, eu vou dizer por quê, tá? Mas o futebol é momento. E quando o reloginho de um time de futebol, ele perde uma das, sabe? Engrenagens. Cara, quando desequilibra, aí o risco de desandar é muito grande. E esse é o risco que o Inter sofre agora. É desandar a coisa. Porque, como eu já falei para vocês, um trem pesado, quando sai do trilho para botar de volta, é muito difícil. É muito difícil. Então, o Inter tem que atentar a isso. E tem uma questão anímica do time do Internacional, que aí, linkando com o Grêmio, também é pelo lado positivo. O time do Grêmio, vocês viram, tem uma jogada antes desse gol aí, de toques rápidos do Grêmio, lindo. A jogada não teve um bom acabamento. Plasticidade. Mas a plasticidade, eu estava vendo o jogo pelo Sport TV, o Pedrinho, que é um excelente comentarista, né? Talvez seja um dos melhores desses jogadores comentando, o cara ficou maravilhado. E digo, o cara falou assim: Chivas, opa, esse Grêmio aí eu já vi há uns 3 anos atrás. Esse Grêmio já foi campeão. Então assim, e era realmente isso. Então, eu acho que o Grêmio tem motivos para comemorar o bom momento, mas focar, Focar que talvez seja a hora de dar o boom, sabe? De dar o salto que realmente... Porque aí quando o time dá liga, e a estima é grande, a confiança... Cara, isso são elementos decisivos para um time se tornar campeão. E nessa situação, né, Ribeiro Neto, a gente aborda que a confiança pesa, o psicológico pesa, e agora pesa no sentido favorável do Grêmio. Isso. As coisas estão dando certo, o GPR pode arriscar, pode dar um drible, o Matheus Henrique pode arriscar um chute, o Diego Souza pode inventar uma jogada plástica, algo que isso quando não quer tu não dizer... tem o resultado, tu não pode arriscar. Claro, isso não quer dizer que o primeiro volante, que era o Carlos Darlan, não pode segurar a bola demais, porque perde a bola, deixa os zagueiros na mão, que o Tonhão não tem que ficar brincando, porque o Tonhão ontem também, sabe, tá querendo fazer coisa que ele não sabe. Os caras mas é que o Tonhão teve uma fase artilheira. Mas não é. Tonhão pra você de casa é o Rodrigues, tá? Uma vez Tonhão, sempre Tonhão. Quando tá bem, o pessoal tá gostando de jogar, aí já vem o calcanhar aqui, mas tu tem que deixar para alguém que sabe. Bola já bota no peito e vem. É quando o cara não faz o que não sabe, o risco de dar M, tanto que o Renato... Não, vai o Ribeiro Neto lá no nosso joguinho de segunda-feira que ele dá caneta. Tanto que o Renato, na beira do teste, hoje dá pra ouvir tudo, né? Ele ficou enlouquecido com o Tonhão, porque o Tonhão tava querendo ser o Beckenbauer. Ele atravessou 2 bolas lá que deu contra-ataque, né? E aí, na hora de marcar a bola defensiva, o Grêmio tomou aquele segundo gol por conta do Tonhão. Então, faz o que tu sabe, velho. Não inventa. Menos é mais, Tonhão. É isso aí. Então, claro que tem coisas pra tu arrumar, tá? O David Braz entrou meio perdidão, assim, parece que estava dormindo quando o Paulo Miranda se machucou, ele entrou meio sonolento. Então, claro que tem coisas para arrumar, mas o grosso, né, disso tudo, que é o desempenho, o produto final do desempenho, eu vou dizer, esse primeiro tempo do jogo do Grêmio, olha, cara, deu gosto de ver e me faz imaginar, e eu acho que o torcedor também, que o Grêmio pode sim apresentar um crescimento e aproveitando esse cenário aí, que vamos repetir, são 11 jogos, né, muito bons para o Grêmio. E nessa situação muito bons, até me perdi aqui quem mandou o comentário, manda novamente, falando da boa fase que vive o Vanderlei, superando a desconfiança dos torcedores. Não sei. Não, mas está realizando boas defesas, pelo menos. Falhou contra o Cuiabá na sua visão ou não? Não é o Marcelo Groy, mas tá bem. Tá. Não é um Groy da vida, mas tá não bem. é o Guilherme Paz, mas é muito mais que o Ribeiro. Tá Ribeiro, bom. mas o Vanderlei vive um momento diferente, já passou essa situação da desconfiança dele?
Porque Guilherme, ainda tenho desconfiança. Eu estou esperando os jogos. Eu não garanto ele numa semifinal de Libertadores. Aí é que está. Os jogos decisivos é que vão nos dizer. Porque foi o Paulo Vitor que foi acontecer a mesma coisa. O Paulo Vitor vinha bem, chegou na hora do pega pra capar, ele não deu conta do recado. E por isso, né, o Grêmio foi contratar outro goleiro. E daí isso é um problema que nós vamos ver ali adiante, né, se vai ter ou não. Né? Humberto Claudino. O David Braz sempre foi ruim ou é apenas uma má fase? Não, eu não sei. Ele não está bem mesmo, tá? O Humberto Claudino pescou ele. Não foi só contra o Ceará, tá? Lembra aquela atuação dele lá na contra a Católica? Da expulsão? Não, o jogo inteiro. Lá contra o Cuiabá. E não está bem. Realmente não está bem. Não está nos seus melhores momentos. Manda um abração para o João Francisco Nunes, meu professor lá de Brusque. Agora mora na praia, né? Tranquilaço. Obrigado, Joãozão, por tudo que tu me ensinou. Pessoal aqui mandando, Daniel Colli mandou uma informação, uma pergunta também. Avisa o Ribeiro Neto que aquele Barcelona mágico era um time leve no meio de campo. Por que o Grêmio não pode jogar assim leve, sem um pé de ferro? Porque daí era o Xavi, o Iniesta, mas tinha o Busquets, se eu não me engano. O Busquets é um mais pé de ferro. E o Mascherano virou zagueiro. Virou zagueiro. Eu só quero dizer pra você aqui. Calma, é o Barcelona. Olha quem é que tu tá com... Calma, gente. O torcedor eu gosto mas é que tu começou a falar, Ribeiro, de 11 vitórias seguidas. É que não é assim, ó. Não falei que não falei que são 11. O cenário é muito bom. Eu até falei que o Grêmio não vai ganhar todos os jogos, tá? Mas o cenário é muito bom. E outra, cara, sabe por que o Barcelona podia jogar daquele jeito? Que era o Barcelona. Porque um era o Xavi, o outro era o Iniesta, o outro era o Messi, cara. Tá, cara, calma, gente, calma. O problema é esse, entendeu? Não, e de vez em quando uns problemas aparecem na live. Mandar um beijão pro Claro Gilberto, né? Entrou agora na audiência, maravilhoso. Um abraço pra ele. O cara que foi louco de me colocar ao vivo pela primeira vez, né? O cara é louco Deu mesmo. problema, deu problema. Ribeiro, vamos acompanhar aqui. Falando nisso, eu quero mandar um grande abraço esses dias eu tava em casa, né? Aí a Débora, né? Nossa querida Débora de Oliveira. Débora de Oliveira, tem que vir pra cá com o teu campinho. Tava fazendo uma live com o Eduardo Gabardo, né? E eu fico... Porque isso me toca, me desculpe dizer isso, tá? Porque eu na minha carreira, eu fui quase 20 anos gestor, né? Então, eu mergulho muito de ter ajudado, muito, não ajudado, auxiliado, né? Porque eu acho que as pessoas voam sozinhas, tá? Mas eu fiquei muito, muito comovido com o que disse o Gabardo, né? E lembrando dos tempos que ele esteve comigo lá no seu início, né? E eu fiquei muito, muito legal, assim, sabe? Até me surpreendeu o seu reconhecimento e eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz. Fantástico. Porque esse é mais um dessa leva aí. A Débora de Oliveira foi tu que puxou também da rádio, né? Também. Então, eu fiquei muito feliz porque esse, eu acho que esse é o legado que eu tenho na minha profissão. Não são as coberturas, as Copas do Mundo, as Olimpíadas, os prêmios, são 10 prêmios ali, que eu me orgulho muito também, mas isso não é tão importante quanto o legado que eu acho de ter colaborado, ajudado, participado do crescimento profissional de vários profissionais aí. Que fantástico, que maravilha. E nessa situação de crescimento, vamos acompanhar o que falou o Renato Portaluppi sobre essa vitória, sobre GPR. A produção coloca aí uma palavrinha de Renato Portaluppi. Acima de tudo é o trabalho, né? Sempre falei para vocês que tinha que ter um pouquinho de calma. O Grêmio estava com excesso de jogadores no departamento médico. O Grêmio estava jogando muitas partidas sem um meia. Mas as cobranças vinham, ninguém queria saber o porquê que o Grêmio não estava vencendo, porquê que o Grêmio não subia na tabela. Mas nós aqui dentro sabíamos o porquê. E eu sempre falei para vocês que no momento que os jogadores saíssem do departamento médico, nós iríamos melhorar em todas as competições. E foi o que aconteceu. Eu acho que o mais importante de tudo é que a equipe vem vencendo, é a 7ª partida seguida que a gente vence. E hoje, por um acaso, nós jogamos muito bem. Então, a importância do trabalho, a importância da confiança que o grupo obtém novamente, porque não é fácil você disputar 3 competições e estar bem nas 3. É o que está acontecendo com o Grêmio. Então, essa evolução é muito importante.
a rodagem do grupo, todo mundo entra, tem dado conta do recado. E hoje, juntamente com aquela partida contra o Fluminense, pelo menos na minha opinião, foram as 2 melhores atuações que o Grêmio teve no ano. E isso é importante, porque apesar de todos os problemas, a gente vinha vencendo as partidas, mas hoje a gente venceu e jogamos bem. E é isso que é importante também. Essa partida, o primeiro tempo contra o Fluminense e o primeiro tempo contra o Ceará, realmente, especialmente esse contra o Ceará, o Grêmio, sabe, foi muito legal. Tem uma coisa só que eu quero falar, eu não sei que nós vamos passar para o Internacional, mas isso... Complementa o Grêmio, vamos para o Inter e depois voltamos para o Grêmio. É que esse assunto que eu vou falar tem tudo a ver com o Internacional, e vocês vão entender. Teve uma parte da coletiva, que aí o Renato se empolgou, o Renato é o Renato, entendeu? Aí se empolga, mistura as coisas, começa a dar pau em tudo que é lugar e tal. Mas tem uma coisa que eu queria alertar o Renato, que ele reclamou, e eu tenho algumas coisas que eu concordo com ele, tá? Que tem muito a ver com a nossa profissão, tá? Mas que a gente tem que também entender que um cenário se modificou, que eu acho muito perigoso para a nossa profissão, que é o advento dos influencers, tá? E alguns são pagos. Essa é uma realidade, né? O clube vai lá, se aproveita de um cara que tem um grande engajamento e paga para ele trabalhar para si. Isso é na política, isso é em tudo que é lugar. Não vamos ser, vamos tá. Isso tem em tudo que é lugar. E no futebol, hoje, tem muito isso aí. Especialmente no Inter. E o Renato condenou, porque jornalista fala para dar like, tá ganhando dinheiro. Não, isso aí é uma realidade, a gente não pode desconsiderar, é uma realidade. Hoje em dia, cada profissional é um veículo, ele tem a rede social, é o trabalho dele, né? E eu não vou falar nada sobre isso aí, porque cada um faz o que quer. Eu não consigo, assim, eu também tenho a minha rede social, mas eu confesso para vocês que eu sou um incompetente na minha rede social. Eu não consigo, eu sou talvez um cara mais da moda antiga, entendeu? Que eu preciso assim, ó, abre o microfone, eu vou lá e faço. Liga a luz, aí eu vou lá e falo, né? Agora, se eu precisar, eu mobilizar, fazer, aí eu tenho um pouco de... Por isso que eu deixo tudo montado aqui para ti. É isso aí, exatamente. Eu entro, põe o microfone, desfalo, o microfone fica do lado do café aqui, uma situação de bastidor, do lado do cafezinho, o Ribeiro vem só... É isso aí. Então, aí sim funciona melhor. Mas eu respeito isso. Agora, isso aí de influencer... O próprio Grêmio se utiliza disso também, Renato. O Grêmio também tem seus influencers. Eu não sei se são pagos ou não. Aí eu não sei. Mas eles têm. E o Inter, então, inclusive, fala, né? Nessa época de eleição aí, se escancarou a coisa, né? Então, essa é uma realidade. Bom ou ruim, eu tenho a minha opinião, o Renato tem a dele, talvez o senhor tenha aí também, né? Ou a senhora. E eu acho que eu agora, como jornalista... você pode até me acusar de ortodoxo. Eu me preocupo, eu me preocupo, porque eu acho que o jornalismo ele é imparcial, senão ele não é jornalismo. O jornalismo é imparcial, senão ele não é jornalismo. É o que eu acho, é a minha opinião. Ribeiro Neto, vamos agora falar do Internacional. Infelizmente, o hashtag Segue o Líder acabou. O Internacional, muitos memes, a gente brinca, mas tem que respeitar. Uma situação da pandemia que o Brasil vive, da Covid-19. O Santos teve muitos casos e jogou com o terceiro goleiro, com o quarto atacante. As situações foram acontecendo numa situação que o Inter, na sexta-feira, até sair essa solução, era o favorito, tinha que ganhar do Santos, que tinha muitos desfalques. Só que a gente pega o Internacional com muitas lesões também. O que aconteceu com esse Colorado para perder o hashtag? Eu vou deixar passar aí todos os lances do jogo, né? Porque até por uma incrível coincidência, o quadro negro aqui não mudou, entendeu? Tá montadinho tá como tu jogou como eu deixei. E aqui vocês vão ver que eu imaginei que o Inter ia jogar num 4-1-4-1, né? Que o Dourado ia entrar, como entrou, né? Mas que seria um 4-1-4-1. E não foi assim. O Abel foi mais ortodoxo ainda, entendeu? O Abel jogou com o losango. Que é, talvez, junto com o 4-4-2, um dos esquemas mais tradicionais do futebol dos últimos anos. E o seu Luiz Carlos Jardim, que chama de vô, tá aqui na audiência pedindo para tu falar desse Inter. Tá bem. Então, assim, ele jogou no losango, e qual é o perigo de jogar no losango? Tu tem um Dourado que está voltando, né? E ele teve um prejuízo, tá? Quando ele perde o Edenilson no início do jogo, ele perde um cara fundamental para esse esquema aí.
tá? Que é um cara capaz de fazer o serrote, que vem atrás, que chega na frente e tal. Ele tem um Maurício desentrosado, claramente, e ele tem um Marcos Guilherme que não faz nada. O Marcos Guilherme, ele não faz nada. Só corre. Olha lá aí, tá? Então, ele ficou muito prejudicado, o time do Internacional, nessa aposta de esquema que ele fez, tá? E isso é uma das explicações para o fracasso do Inter lá contra um Santos que, com todo respeito, era um time quase juvenil. Né? Tinha o Marinho, tinha o Pará e tal, mas o time era quase juvenil. E tu vê claramente que a bola até às vezes queimava do pé dos guri, tá? O que é normal também. E então, jogaram fácil. O Inter, até dá um jeito, eu acho que o Inter no primeiro tempo foi até um pouquinho melhor, né? Teve mais volume de jogo e tal. Então eu acho que o Inter perdeu uma grande oportunidade de ganhar o jogo, tá? Era para ganhar aquele jogo. E é óbvio, né? Vai ter uma hora que os resultados. E hora que o Flamengo empatou, né? Há muito tempo, é por isso que o Grêmio está crescendo. O pessoal lá de cima, a não ser o São Paulo, o olho do São Paulo. São Paulo, com 3 jogos a menos, está colado na tabela de classificação. São Paulo ganhou um jogo difícil lá em Fortaleza, sabe? Então, cuidado com o São Paulo. E aí. Lucigol, né? Hein? Lucigol. Rapaz. Então, assim, ó. Então, vai ter uma hora que o Inter não vai mais contar com os resultados paralelos e esse decréscimo. E aí que está um grande perigo. Preocupa? Muito preocupante. Ribeiro tá fazendo. O Inter está fazendo campanha nesses últimos 5 jogos, que não tem a vitória, de um time que não vai estar no G4? Aí que está o perigo. Por que eu estou dizendo isso, tá? Porque o perigo do Internacional é descarrilhar o trem. Se perder esse trem. Tá? E aí, para voltar, é mais difícil. Então, que o Inter sempre teve limites técnicos, sempre teve. Que o grupo é carente, sempre foi. O Cudê e tal. Mas o Cudê tinha um esquema que estava dando certo. Claro que era um eletrocardiograma, tinha o dia... Lembra que eu brincava? Tinha o dia sim e o dia não do Inter. Mas o time jogava de uma maneira. Mas estava treinando. Agora, com o Abel, e claramente contra o Santos, o Abel já meteu a mão dele. E não meteu muito rápido essa mão? E acho que sim. Eu achei que ele ia dar, a cada jogo ele ia mexer uma peça. E esse jogo contra o Santos não era o jogo para fazer isso, exatamente pelos desfalques do Santos, pela juventude da equipe, não era para fazer isso. Era para tu manter um esquema com marcação alta, pressionando, porque a bola ia vazar. E infelizmente isso não aconteceu e o Inter perdeu uma oportunidade, tá? Essa situação desse lance aí, Ribeiro, a linha de marcação do Internacional lá no meio de campo, uma falha novamente da zaga, deu um contra-ataque total para o Santos, ainda o Marcelo Lomba defendeu com o pé, depois da produção a gente vai acompanhar novamente o lance. Mas olha, esse time do Inter, com as peças que tem, com a característica que está jogando, não pode marcar com a linha tão alta, porque vai tomar a bola nas costas e foi o que aconteceu. Estava perdendo por 1-0 e aí houve um erro, claro, do Rudinei e do Zé Gabriel, que rebateu uma bola em cima do cara. É que aí o Inter já estava no prejuízo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Ainda assim, olha como eu estou bem na segunda-feira. Há esperança. Ainda assim, dá tempo, né, do Inter se reorganizar. Com certeza. Tá? Faltam mais de 15 rodadas. Não é isso. Já tem um jogo eliminatório agora, quarta-feira. Preocupa? Claro que preocupa. O Inter é favorito com a bola que vem jogando? É favorito. O Inter tem mais time. Cara, assim, ó, gente... E o Galhardo vai voltar na seleção e vem pro jogo, tá? Então não sei nem se vai jogar. Então vem e vai direto pro jogo. Parabéns ao Thiago Galhardo. Parabéns, também fiquei feliz, tá? Assim, o Inter tem mais time que o América Mineiro. Tem mais qualidade. Mais investimento. Mas não é isso, tem mais time. E isso é o mais importante. Fazer uma pergunta básica, que é mais importante no meu ponto de vista. O Inter tem mais treinador do que o América Mineiro? Depende. É óbvio que o Abel é um multicampeão. O Lisca é o emergente. Não, digo hoje, atualizado. Porque o Lisca ganhou do Corinthians, passou mas o time do Lisca está treinado por ele há bastante tempo. Mas aí que está o treinador. Mas não é, mas o Abel chegou agora. Mas o Abel tinha que manter a característica. Outra coisa que o Abel, alguém tem que dizer para ele assim, que isso aí tem que ser dito para todo mundo, serve para nós também. Liguei para ele. Algumas verdades tu não precisa dizer. Porque quando ela não agrega, tu omite. Tudo bem, tu não precisa mentir, mas tu omite. Por exemplo, o Abel não precisava dizer que não conhecia o Peglo. O Abel não precisava dizer que chegou no primeiro jogo e não conhecia o nome dos jogadores. Isso é contra ele.
Pode até ser uma verdade. Ele disse pra você aí de casa que ele viu o Peglow treinar, gostou e colocou no jogo. Então não agrega nada esse tipo de verdade. Por mais sincera que seja, sabe? Pro momento não é legal. Ainda assim, ele tem experiência, o Abel, é um multicampeão, tem identificação, né? Só que ele chegou agora, né? E vai pegar um time muito bem treinado. Mas que ainda assim não é mais time que o Inter. Não é mais time que o Inter. Então assim, ó, claro que o Inter vai ter que ter atitude, claro que o Inter vai ter que ter organização, claro que o Inter vai ter que ter individualidades decidindo, né? Se o Thiago Galhardo tem que voltar a fazer gol, né? Se o Edenilson Mas não preocupa o Thiago Galhardo também, essa fase dele? Não é pelo time? Acho que não é. Mas não é o time que tá... Quando o coletivo cai, velho, quando o coletivo cai as individualidades. Quando o coletivo cresce a individualidade. Óbvio, né? Então, isso, todo mundo é assim. Mas ainda assim, eu ainda acredito que o Inter se classifica. Ai. Eu acredito. E digo mais, tá? Eu acho que o Flamengo se classifica, tá? Acho que vai ser Grêmio, Flamengo e Inter e Palmeiras. O Palmeiras está garantido, né? O Grêmio também, Ribeiro? Não está garantido. Nesse momento, nós temos... A Nanda, ela nem aparece e tá fazendo isso daí. Pode ficar em pé. Agora que os Vou até sair aqui você pra brincar. Até que ela pode vir a pé que não aparece. Nossa coordenadora está aqui agachada fazendo alguma coisa aqui embaixo da mesa que eu não sei o que é. Os bastidores da televisão que ninguém mostra. É maravilhoso, Maravilhoso. Não, então, o pessoal tá resolvendo a situação que daqui a pouquinho, 1h da tarde, o candidato à prefeitura, Sebastião Melo, vem. E o pessoal tá procurando o controle do ar-condicionado. Olha aí. Então, assim, em resumo, tá? Eu acho que nós temos coisas boas para a gente pensar, né? Temos detalhes a serem observados que são preocupantes. Claro que o Internacional está vivendo o seu momento mais pesado. Delicado, mas ainda assim o Inter não perdeu nada, tá? O Inter continua na parte de cima da tabela do Brasileiro, o Inter continua bem na Copa do Brasil, continua bem na Libertadores, então, claro, não pode deixar desandar, porque se desandar em um, desanda em todos. Vamos ouvir o que falou o treinador, o técnico Abel Braga, sobre a derrota para a equipe do Santos no último sábado. O que está acontecendo é que a gente não está conseguindo, acho que dar uma continuidade boa. Por exemplo, nós tivemos uma contusão bem no início do jogo passado do Patrick. Depois nós saímos num primeiro tempo ruim para um segundo tempo de total domínio no jogo passado, sem criar. Essa é a grande verdade. E hoje, no primeiro tempo, nós estávamos, a coisa estava correndo bem, as duas equipes, sem grandes problemas, mas eu acho que o Santos ainda é um pouco superior. Nós conversamos, mudamos alguma coisinha a nível de posicionamento, inclusive com a troca de lado do Marquinhos e do Maurício. Nós tivemos um domínio onde nós conversamos dos próprios jogadores do banco. Está ficando maduro praticamente o gol. O gol está muito perto de... E sofremos um gol nas condições que você viu, né? Um gol muito anormal. Um grau de facilidade grande para o adversário, porque nós não marcamos corretamente na linha entre a bola e o gol. Se você reparar, você vai ver que nós não estamos enquadrados exatamente da maneira que tinha que ficar o primeiro homem. Ele tinha sido proveniente de uma falta. Segundo, é um escanteio a nosso favor. Essa bola chega e nós conseguimos chegar inteiro na bola e erramos. Bom, isso está acontecendo num momento que nós não gostaríamos, não esperávamos e não queremos, e temos que procurar uma reação imediata, né? Algumas substituições foi até para tentar poupar alguém, um deles o Dourado, porque esse jogador dá um nível técnico e tático muito grande à equipe, e para ele, que não vinha começando o jogo já há muito tempo, foi muito acima do normal.
E agora a gente vai poder baixar a cabeça. Então, saímos daqui todo mundo chateado, porque em 3 dias são 2 derrotas. Né? Isso não passava na cabeça de nenhum de nós. É isso aí, Ribeiro Neto. Não passava na cabeça a situação da derrota, mas pelo futebol apresentado, veio. O Inter tem eu acho assim, essa classificação do Inter... Vamos ver os próximos 10 jogos do Inter aqui, deixa eu procurar. É até interessante fazer isso aí, porque vocês vão ver que ainda dá. O Inter pega, por exemplo, o América Mineiro. E talvez seja o osso mais duro, porque depois pega o Fluminense do Beira-Rio. Tá? Pega o Goiás do Beira-Rio. América Mineiro na quarta-feira, 9h30. Tá. Fluminense no domingo, 6h15. Aí ferrou. Não, em Boca. casa, Beira-Rio. O Boca, né? Bom, sabe que tem o seguinte? O Inter e Boca Juniors vai depender muito do que acontecer nesses 2 próximos jogos do Internacional. Se o Inter consegue recuperar, né, se classifica para a semifinal da Copa do Brasil, porque aí a semifinal dá uma parada na Copa do Brasil, tá? Se classifica, desafoga, chega em casa porque com aqui... a América é força máxima, ganha do né? Fluminense, ganha do mas Fluminense, o Fluminense ele vai ter que ir com um time ganha alternativo. do Fluminense, ganha do Fluminense, volta a crescer na tabela de classificação do brasileiro, fica na parte... Então dá uma, sabe? Cresce de novo. E aí tu vai com um confronto contra o Boca, que também o primeiro jogo é no Beira-Rio, mais fortalecido. Então, realmente, é um momento onde o Inter precisa estar ligado para se recuperar. A situação aí do Diário Olé, uma página muito importante, jornal muito importante, ele relata a situação do nome dos jogadores, né? Dos jogadores dirigidos, desconhecimento. Assim, o Inter, ele foi sincero. Mas ele não precisaria. Mas não precisava não ser. É legal dizer isso aí, sabe? Gente, era óbvio que o Inter pegou o Abel, que estava parado, estava em casa, estava de chinelinho, né? De férias, e foi lá e trouxe o cara para... Por quê? Ribeiro. Porque o Abel era conhecido, porque também foi usado politicamente. Campeão. Tudo isso é verdade, entendeu? Mas, Ribeiro, não... Não precisa dizer. Queimaram o Abel. Não, Ou ele se queimou? Eu tenho uma tese sobre isso. Que demoraria 2 programas, mas vou resume falar, em um. Que também é igual a tese que eu tenho sobre o Fernando Carvalho, tá? Que eu disse para ele, eu estava lá na Bandeirantes ainda, disse para ele quando ele assumiu o Inter em 2016, o futebol, disse na cara dele, tá? Disse inclusive que o Vitório Piffer não era amigo dele. Ele não estava sendo amigo dele. Porque não é... Quando tu tá indo pro poço, furo do poço, tá? Tu traz teu amigo junto, tu não é amigo. Tu tá se aproveitando da amizade para não ir sozinho para o fundo do poço. Isso foi um lesa-clube, tá? Mas aí eu teria outra tese aí para falar. Para fechar o programa, sua participação, vamos com os gols da rodada, um pouquinho do Flamengo, um pouco do Corinthians, do Atlético Mineiro. Pode colocar aí, produção, um atrás do outro, que a gente vai falando por cima, a gente vai debatendo. Um campeonato brasileiro que é um pouco louco. Aí a gente acompanha Fortaleza contra São Paulo, uma virada da equipe do São Paulo. Fernando Diniz que vem surpreendendo o Ribeiro Neto. Atenção ao São Paulo, só que vai perder pro Flamengo na quarta-feira. Eu acredito que o São Paulo... Vai perder pro Flamengo na quarta-feira. Vai ser um tic-tac bonitinho na situação. Vai ser o baita jogo, hein? Tem a situação dos desfalques do Flamengo, tem jogadores da seleção brasileira, daqui a pouco... Né, o Pedro ainda está fora, toda essa situação. Porque assim, mas o Flamengo empatou com o Atlético Goianiense. Sim, o Flamengo tem, assim como tinha com o Dom, ainda tem problemas defensivos. Eu vi esse jogo do Flamengo contra o Atlético Goianiense e olha, o Atlético Goianiense teve contra-ataque que poderia ter tido melhor sorte. Embora o Flamengo, com muito mais qualidade, perdeu um gol aos 45 com o Lincoln, que não existe, né? O gol que o cara perdeu sem goleiro... Então, quando a fase não é boa, essas coisas acontecem. O Lincoln que fez um dos gols, né? A gente acompanhando o jogo do Goiás aí, lá no Serrinha, uma estrutura um pouco diferente, uma imagem um pouco diferente do que você é habituado. Eu já joguei nesse estádio aí. Sensacional. Eu já joguei nesse... Isso aí foi em 94. Eu já fui aí. Antes de Juventude Goiás, final da Série B, um treino do Juventude, eu e o Paulo Brito jogamos lá. Que sensacional. Serrinha, lá em Goiânia, Goiás. E o Flamengo, Ribeiro Neto, olha, com o Bruno Henrique fazendo o primeiro gol, mas tomou empate. Olha o espaço que o atacante teve. Olha o... Não pode. Não pode. Mas o Atlético teve vários contra-ataques. 1-1 o placar da partida. Aí a gente acompanhando o Atlético Mineiro jogando contra o Corinthians. E o Corinthians que vive uma fase um pouco diferente.
carente também, né, Ribeiro? Foi pênalti no jogador do Atlético. O Andrés teve, até deixo recomendado de uma outra emissora, mas é a entrevista que o presidente do Corinthians, o Andrés, fez para o SBT, acompanha depois, que é um bastidor sensacional, ele falando da situação salarial dos jogadores também. Aliás, pediu licença, né? Pediu licença. Uma bronca política também, né, Ribeiro? Não dá, porque, porra, Corinthians lá com a Fiel, isso aí foi sabe um jogar. pênalti não marcado para o Atlético inacreditável, né? Mas Ribeiro, o VAR erra para todos, viu? É isso que eu quero dizer, o VAR erra para todos. obrigado pela sua participação. O problema é a competência de quem está atrás dele. Quem manda, né? Para terminar, eu quero dizer o seguinte, eu tenho bronca com listas, tenho bronca com seleções interativas. Vamos falar 2 minutinhos disso. E vou explicar só para vocês como é que acontece. Tem um canal aí, vou dar a fonte para as pessoas não vão entender. O Esporte Interativo, o que ele fez? Vamos votar a seleção de primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Tá, beleza. Só que como o voto é simplesmente liberado, é só votação popular pela internet, sabe o que aconteceu? Deu todo o time do Flamengo. Todo o time do Flamengo, inclusive o técnico. Todo o time. Eu ficaria com vergonha de postar isso aí, porque isso aí não tem embasamento técnico nenhum. Mas foi a votação. Mas sim, a torcida do Flamengo tem 50 milhões de torcedores no país inteiro. É óbvio que vai. Então, foi uma vergonha e me admira que não tenha um chefe lá para dizer, peraí um pouquinho, isso aí não tá certo, isso aí não tem legitimidade nenhuma, sabe? Mas enfim, isso aí não é problema meu, mas eu falo, tá? Tchau. Amanhã a gente vai debater muito seleção brasileira, vai saindo aí, Ribeiro Neto, que eu fecho o programa, eu pago a nossa conta, o RDC Sport, que vai até as 2 horas da tarde. Você tá na live do Facebook, ela vai cair, lá, logo sobe uma nova, com o candidato à Prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo, 15 minutos com ele, e amanhã a candidata Manuela Dávila. Alphaman, medicina sexual, recupere a sua confiança, recupere o seu prazer. Ligue agora 513013 7172 ou acesse o site alphaman.com.br. Olha, Vogel, conectividade é o que nos une. CERS, há mais de 50 anos, sendo referência no estágio e na aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acesse cers.org.br e fique por dentro de todas as novidades. Dresch Esportes, sua equipe, seu esporte, o nosso fardamento. Acesse aí dreschesport.com.br. E claro, elas, mulheres reais para desejos reais. vipluxuria.com. 5 minutinhos, já estamos de volta com o RDC Esporte. RDC Esporte, oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. Apoio Clínica Alphaman. Indo um pouquinho do futebol da dupla Grenal para falar o que realmente importa para a nossa comunidade, Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Uma cobertura fantástica da RDC no dia de ontem, começando às 8 horas da manhã, indo até 00:15 e madrugada dentro por conta do atraso. Hoje, 15 minutos para o candidato à prefeitura Sebastião Melo. E amanhã, na terça-feira, mais 15 para a candidata Manuela Dávila. Primeiro, Sebastião, boa tarde, bom dia, não sei se almoçou, que essa correria conseguiu dormir, daqui a pouquinho a gente coloca os 15 minutos na tela. Parabéns pelo belíssimo resultado. Vocês rolaram essa bola que hora? Essa aqui meio-dia, né? Já rolaram bola? Já rolaram. E alguém fez gol aí, não? Não, tu sabe fazer? Depois tu vai fazer um golzinho aqui então. Sabe fazer? Isso é uma barbada. Duvido então, vamos começar o programa assim. Se a eleição... Só que amanhã, ô Manuela, vai treinando aí, tá? Se a eleição fosse que nem fazer esse gol... Aê! Melo, parabéns, uma correria. Queria, em nome da RDC, agradecer você ter vindo aqui e a toda a estrutura que você forneceu para a imprensa ontem, na entrevista coletiva, com atraso, um temporal lá fora. Fomos muito bem recebidos pela sua equipe. Mandar um abração para o Gustavo, todo mundo, água, cafezinho. E é importante isso, os candidatos nos apoiarem nessa situação imprensa. 15 minutos para você. Vamos começar pela cidade de Porto Alegre. Começa com a pergunta, depois o Ângelo Afonso, o Nelson Cerqueira, o Paulo Nunes.
Tu chegou E agora... o Paulo não joga bola também? Não, só tem um nome. Nome de craque. Ele tá aprendendo. Comigo lá ele tá aprendendo. Deixa eu só avisar o candidato. Melo, cuidado com a água aí, Melo. A última vez que tomaram essa água aqui, falaram que o Juventude ia tocar 5 no Grêmio. É meio perigosa essa água. Mas, Melo. Guilherme, deixa eu te dizer o seguinte. O primeiro, cumprimentar a RDC pela cobertura grandiosa da eleição, que é um momento alto da democracia. Então, merece aplauso à equipe, o Márcio e todos vocês. Tá? Segundo, agradecer aos eleitores que nos colocaram, né, em primeiro lugar. Recebemos com humildade e com responsabilidade essa decisão. A humildade de quem tem uma caminhada de muita humildade, mas também de muita decisão na minha vida, e a responsabilidade de governar uma cidade que tem enormes desafios. Tá? Cumprimentar também a candidata que foi para o segundo turno, que tem a mesma legitimidade que eu tenho, porque ela também foi acolhida pelos eleitores. Respeitar todos que votaram com as outras candidaturas, começando pelo atual prefeito, que também fez uma bela votação, e que foram legítimos na eleição. Tá? Faremos uma eleição de altíssimo nível. São 2 projetos que estão para ser escolhidos. Né? Tem um projeto que é liderado pela minha concorrente, que defende um governo mais pesado, mais estatista, mais estatal, né? E tem o nosso projeto, que é um projeto que enxuga a máquina pública, um projeto que trabalha pela parceria público-privada, um projeto que quer liberdade econômica na veia, que vai reabrir todas as atividades econômicas a partir do 1º de janeiro. Não há espaço, se nós assumirmos o governo, disso não acontecer. A cidade está machucada, a cidade está doída, a cidade está desempregada, comércios quebraram, negócios faliram, e eu quero dizer que eu serei o prefeito de reerguer a cidade com a responsabilidade. Então, é com esse espírito que nós vamos enfrentar o segundo turno, e no segundo turno nós temos que focar primeiro naquele eleitor, que foram quase 360 mil, Guilherme, que não votaram. E por que esses eleitores não votaram? Não votaram por descrença na política e pela pandemia. Então, o nosso primeiro desafio é conquistar esse eleitor, fazer com que ele saia de casa com os protocolos necessários e vá lá. Por quê? Porque a sua omissão pode resultar ruas mais esburacadas, postos de saúde que não funcionam, economia que fica travada. Então, não é uma coisa qualquer. O eleitor que está se omitindo, ele tem responsabilidade com a cidade também. A democracia não é só votar, não. Mas o ato de votar é muito importante na democracia. Então, é com esse espírito que nós vamos disputar o segundo turno. Não? Melo, nós temos a Série Ouro do Futsal aqui na RDC todos os domingos. No sábado a gente transmite o Campeonato Gaúcho de Futebol 7, que é aqui na cidade de Porto Alegre, na Arita Ragão, no complexo do Rodrigo Mendes, nosso parceiro. E a atual gestão, a gente não tem um apoio de uma olhada mais especial para o esporte. Uma frase do Arataka, treinador da Sojipa de seleção brasileira, é que o esporte muda a vida. O esporte com uma criança muda a sociedade e traz segurança para a região, tendo uma modalidade esportiva, tendo um time naquela região. Tu concorda com essa frase, essa afirmação? Qual o seu plano para recuperar as modalidades esportivas da cidade? Guilherme, eu, na correria, não cumprimentei o Ângelo, também o Nelson e o Paulo, esta bancada qualificada, dizer o seguinte: o João Deli é um bom exemplo disso. Concorreu a prefeito. Mudou tanto a vida que ele era um jovem de classe baixa e que o esporte fez ele um cidadão digno. Nós temos, ao longo dos anos, governos mais, governos menos, mas o atual governo, ele deixou esse tema muito à margem. A primeira coisa que vou fazer se for prefeito, eu conheço bem a prefeitura, conheço bem a cidade, vou procurar os melhores quadros para ajudar a decidir, mas eu vou pedir já na transição um inventário do que nós temos. E vou dar alguns exemplos muito claros. Assim. Por exemplo, quadras de areia. Quadras de areia pode ser beach tênis, pode ser futevôlei, tudo isso aí. Vamos espalhar quadras de areia. Tu joga algum, Melo? Eu acompanho bem, de vez em quando. Um bom torcedor. Que futebol deu para ver que é mais ou menos. Então, quer dizer o seguinte. Então, nós temos, por exemplo, vários espaços públicos que estão abandonados hoje. Eles precisam ser recuperados. Então, eu vou lá, por exemplo, eu desço pela Oscar Pereira, lá em direção ao Parque Belém. Tu olha para a direita, tem um campo de futebol. Aquela terra pertence ao Hospital Parque Belém.
Bom, o prefeito tem que delegar alguém para falar com o dono daquele hospital. Esse campinho aqui tem que ser público. E se ele não estiver bem, não tiver drenagem, se ele não está bem, vamos pegar um grande empreendimento daquela região para recuperar aquele espaço, entregar para a comunidade e fazer com que a comunidade cuide daquilo. Aí tu vem lá para a Zona Norte, na Vila Brasília, mais precisamente o campo do Barcelona, que tem 40 anos. A atual gestão cortou a água lá e a luz. Tu imagina? Eu vou mandar religar a água lá, vou botar uma luz lá, vamos mudar daquela tela, se não tiver dinheiro público, vamos pegar alguém da vida privada para dar vida àquele campo de futebol. Então é o seguinte, os centros comunitários, seja o Secores na Restinga, seja o Ceprima, seja o do IAPI e tantos outros, tem que ter vida. Então, tenho compromisso com o esporte e lazer, porque penso que o esporte e lazer é inclusão social, é cultura, é vida, não é? As academias lá na ponta também. Nós vamos ter muita liberdade, inclusive nos parques, nas praças, para pequenos negócios, desde que as pessoas cuidam. Por exemplo, eu fui visitar os meus amigos de campo de futebol, ali do lado da bocha da Redenção. Sabe o que eles querem? Eles querem ter o direito de fazer uma churrasqueira e botar uma torneira d'água quando terminar o futebol. Tem crime nisso? Eu vou autorizar. Agora, se eu encontrar um papel sujo lá, eu vou dizer, olha aqui, o acordo que eu fiz com vocês está errado. Vocês têm que terminar, têm que limpar tudo, têm que deixar a área limpa. Agora, qual é o problema que tem que fazer um churrasco numa praça, bem cuidado? E num canto que está fechado. Então, nós vamos mudar profundamente essa relação com a cidade, viu? Ângelo Afonso. Bom, parabenizar o candidato pela votação obtida nesse primeiro turno. E gostaria de saber, Melo, exatamente sobre a interpretação, agora já com mais tempo, para analisar os números, porque as pesquisas apontavam até um outro cenário nos últimos dias. Aí teve a saída do candidato Fortunati, e então até que ponto isso pesou também para chegar à vitória no primeiro turno, no dia de ontem, Melo? Em primeiro lugar, Ângelo, matéria de pesquisa no Brasil é um caso de polícia. Não só nesta eleição, mas também nessa eleição. As pesquisas mentem ou o eleitor mente, ou os dois mentem. Aí a gente pode discutir isso com profundeza. A gente, quando vai para uma campanha majoritária numa capital, a gente acaba contratando pesquisas. Tu fazer uma eleição sem pesquisa é mais ou menos que nem tu pegar um avião, subir lá na floresta amazônica e saber onde é que tu vai aterrissar, se é em Manaus, se é em outro aeroporto. Então, as nossas pesquisas nunca indicaram à nossa concorrente o que as pesquisas diziam sobre ela. Mas, na política, eu aprendi desde cedo que a versão dos fatos sempre é mais importante que o fato. Ah, saiu na pesquisa, fulana está com 35, com 37, aí o povo, não é possível, 35, 37. Então, mas nunca foi isso verdade. Eu tinha clareza na sexta-feira que nós faríamos 30% dos votos. Aliás, gravei um áudio na coordenação da campanha por 7 horas da manhã, no domingo. Porque o TREC, que é aquele que tu faz diariamente, nos apontava 27 na sexta. E se eu tinha 18 na quarta, passei para 22 e passei para 27 no sábado, significava que, no sexta-feira, significava que eu estava subindo, não é? Então, e indicava ela 29, pouco. Ela manteve os 29, pouco, era mais do que 29, 29,8, deu 29, e nós chegamos a 30%, mas eu tive pesquisa até sexta-feira. O fator Fortunati ajudou. Eu lamento o episódio que aconteceu, tá? Porque eu gosto do Fortunati, fui vice da cidade, fui vice dele, mas houve uma impugnação dizendo que o seu vice não era afiliado, e um dos requisitos da eleição é que ninguém pode concorrer avulsamente, né? E a chapa foi impugnada. Ele tinha 2 caminhos, Ângelo. O caminho de manter a candidatura e disputar judicialmente e levar essa eleição, estaria judicializada a eleição hoje, ou ele poderia fazer o que ele fez. Então, ele teve a grandeza humana de dizer, deixo de ser candidato em nome da cidade. E assim o fez. Então, tirou uma confusão na cabeça de muita gente, porque como eu fui um vice muito atuante, e fui
foi um vice que não foi um vice decorativo, eu resolvia problema na cidade. Então, as pessoas gostavam de mim, sabia que nas horas difíceis era o melhor, mas também respeitavam o Fortunato, parte do eleitorado. Então, na cabeça do eleitor, muitos votos diziam, Melo, eu estou numa dúvida, eu gosto de ti, acho que é a tua vez, tu foi vice, pô, mas o Magrão é meu amigo. Então, isso clareou consciências. E aí acho que houve ali uma ajuda para chegar a esse resultado também. Né? Nelson, e o prefeito, 15 minutos para a gente ir no cronômetro ali também. Rapidinho, então, Melo, parabéns pela vitória, né? Parabéns pela vitória parcial. De virada, primeiro turno de virada. Isso aí, no futebol, isso é muito importante, né? As vitórias de virada. Parabéns aí. Eu quero te fazer uma pergunta bem específica nessa nossa área de esporte. É uma questão que está incomodando há bastante tempo aqui em Porto Alegre. A questão do entorno da arena. Uhum. Qual é a tua perspectiva de conseguir resolver? Sim. Nelson, eu conheço esse assunto com uma palma da minha mão. Eu era presidente da Câmara em 2009, 2008, quando veio a questão da Copa e a FIFA escolheu o estádio do Beira-Rio para sediar a Copa. O Odoni e o Antoninho, acho que era o coordenador, tiveram comigo várias vezes, dizendo, olha, vocês não podem dar para o Internacional, em tese, vantagem urbanística, mudanças e tal, sem olhar para o Grêmio. Foi então que surgiu a questão lá, aquela região não tinha regime urbanístico. O que é regime urbanístico? É dizer o que tu pode fazer numa área. Como não tinha regime urbanístico para dar valor à área, porque uma coisa é tu ter uma área que pode construir 2 andares, 3, 4, 5, 10, 18, aí tu dá valor à área. Então, essas mudanças foram feitas lá em 2009. Quando tu faz um empreendimento, Nelson, em qualquer lugar, seja na Paraíba, seja lá no Grêmio, tu cria um impacto de carro, um impacto de saúde, um impacto de creche, um impacto urbano. E nem sempre o empreendimento consegue compensar toda a deficiência que tem na história da cidade. Então, nós chamamos de contrapartidas, mitigações, e parte a cidade tem que fazer. Lá foi encontrada uma maneira que a bancada federal colocaria lá X milhões nas chamadas emendas parlamentares para resolver o alagamento, para resolver a questão do entorno da arena, para resolver a questão das moradias. Isso acabou não acontecendo. Esse assunto girou um passivo, foi parar no Ministério Público, aqueles prédios do lado não têm habite. Então, nós vamos ter que ter a capacidade política de entendimento, de enfrentar o entorno da arena. E vou enfrentar. Agora, se disser assim, se eu tenho um prato pronto, não tem prato pronto. Mas eu vou enfrentar. Paulo Nunes, para fechar. Bom, Melo, parabéns também pelo resultado do primeiro turno. Eu sempre falo aqui, né? Eu não voto em Porto Alegre, mas por trabalhar em Porto Alegre, e muitas pessoas imaginam que também são assim, a gente se preocupa com a cidade porque certo. A gente vem trabalhar todo dia, vive Porto Alegre também, tanto quanto os eleitores da cidade. Você falou, né, do apoio do Fortunati nessa reta final, né, da candidatura do José Fortunati. E agora pensando no segundo turno, né, são 2 semanas, tudo é muito corrido também. O que já vem sendo pensado daqui a pouco para outros apoios de outros candidatos também que possa vir a ser importante para manter, né, a vantagem, apesar de mínima que você tem em relação a outra candidata, mas para se tornar o prefeito da cidade? Paulo, o eleitor é muito autônomo. Os partidos políticos perderam credibilidade no Brasil, com todo o respeito. Eu digo isso com tristeza, mas é uma realidade. Então, o nosso foco tem que ser no eleitor. O eleitor que votou no João, que votou no Walter, que votou no Paim, que votou no próprio Marquesan, ele tem autonomia para decidir. Ele cumpriu com a sua consciência ontem. Então, ele foi lá e depositou o seu voto. A partir de hoje, ele está livre. Quando eu estou falando aqui, muitos que não votaram em mim estão decidindo o que vão fazer. Se vai votar na outra candidata, ou se vai votar conosco, ou se não vai votar. Então, o grande desafio é, indiscutivelmente, o eleitor. Agora, é claro que os movimentos estão acontecendo e vão acontecer. Por quê? Porque se o Walter teve lá 4, 5% dos votos, significa que ele tem seguidores. Então, a opinião do Walter, olha, se o Walter está opinando pela candidatura do Melo, significa que, naquelas ideias que eu votei, tem mais identidade com o Melo. Mas isso vale também para as outras candidaturas.
Então, nós estamos trabalhando. Eu saio daqui, tenho uma entrevista a dar, entro numa reunião de coordenação de campanha para fazer um balanço, agradecimento. Não quis dar nenhum passo antes sem reunir a coordenação, porque eu acho que em respeito à coordenação da campanha, mas nós vamos dialogar. Não vou dialogar com o PSOL, não vou dialogar com o PT, não vou dialogar com o PCO, não vou dialogar quem que é da esquerda radical. Não é porque sou inimigo deles, é que eles têm um outro projeto para a cidade que confronta com o projeto que eu lidero. Eu represento o projeto da liberdade econômica, de quem quer trabalhar, levantar cedo, produzir, menos estatismo nesse Brasil. Então, com os outros campos que dialogam com isso, eu vou conversar com todos. Melo, mais 2 minutinhos para considerações Como finais 2? Agora. Tu estourando os 15, tem mais 2 para considerações finais. Apenas te agradecer. Uma situação de uma nova eleição agora? Tá bem. Meu caro Guilherme, muito feliz de estar nessa cidade há 42 anos, de ter sido acolhido aqui um jovem rebelde, e juventude sem rebeldia, velhice sem caráter. Lutei muito por democracia nesta cidade. Sou um dos batizadores da Esquina Democrática, porque lá estive lutando por democracia. Tenho orgulho de dizer que fui chapista nessa cidade. Fui carregador de caixa nessa cidade. Levantei cedo, enquanto muitas vezes os meus colegas da Casa Estudante dormiam até mais tarde, eu levantava às 3, porque eu sabia que a formação profissional é que me dá uma garantia de uma vida melhor. Então, eu tive oportunidades? Tive, mas eu nunca deixei de aproveitá-las, porque às vezes as pessoas querem um emprego e não querem trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar, né? Então, se o povo nos escolher junto com o Ricardo para governar a cidade, vocês vão ter um prefeito de muitas atitudes, muito diálogo. Uma pessoa que conhece os problemas da cidade. Não basta conhecer, tem que conhecer os problemas e apresentar soluções para os problemas. Vou governar para todos os bairros da cidade, vou governar para todas as camadas da sociedade. Um governo que vai ter liberdade econômica, mas um governo que vai ter proteção social para os que mais precisam. Pessoas que hoje estão com fome, pessoas que não têm onde dormir, pessoas que precisam de uma mão estendida do poder público. Então, vou olhar para todos, com um olhar muito especial para os que mais precisam, e é com esse espírito que disputo o segundo turno, e se for prefeito, vocês esperem de mim muito diálogo, muita atitude e entregar uma cidade melhor aos porto-alegrenses. Não? Muito obrigado, Sebastião Melo. 15 minutos e depois mais 2 de consideração final, somando 17 amanhã, à 1h da tarde. A candidata Manuela Dávila terá o mesmo espaço, os mesmos 17 minutos e a oportunidade de fazer um gol aqui na travezinha do RDC Esporte. Em 3 minutos voltamos com o Grêmio, com o Internacional, que o hashtag segue o líder, não vale mais. Fica aí! RDC Esporte, oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. Apoio Clínica Alphamen. Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento. Tu deixa ela resfriar na geladinha e aí tu frita ela na banha. Sensacional. Deu fome, né? Eu tô morrendo de fome. Eu almoço às 3 da tarde e tu falando de pamonha. E eu gosto do angu, porque eu sou polenteiro, né? Eu gosto de polenta mole. Sou apaixonado por polenta mole. E o angu, o que é o angu? O angu é o milho verde. E aí tu pega, qual é o prato goiano? Galinha caipira, com pequi, quiabo. O quiabo tu tem que lavar ele, enxugar ele num pano de prato, senão da baba. Da baba, quiabo não pode ter baba. Eu hoje faço com azeite de oliva, mas lá eu vou fazer com banho. Tu gosta de cozinhar? Não, só não gosto, eu sou formado pelo União Cooks. É diferente, né? Bom pra caramba. Aí é o seguinte, então tu faz um quiabo, tu mete um angu, e aquele molho do frango feito na panela, tu bota um pouco no angu, amigo, aí é o seguinte, eu vou... Entendeu? E aí, ó, a minha mãe tem 86 anos. Eu pensei que eu ia tomar um chopp, não tinha um chopp.
E eu queria ir lá no barranco, em algum lugar, Tudo tomar fechado, um negócio. Melo. Eu vou abrir tudo. Ô, Melo, mas e agora? Eu acho que ele fecha essa semana. Até o dominó eu vou abrir. Agora sim. O Dominó vai ser patrocinador aqui. Ô, Melo, tu acha que ele fecha tudo? Vou abrir tudo. Não, tu acha que ele fecha agora tudo? Não sei, acho que ele não vai cometer essa besteira. Quer dizer o seguinte, uma coisa, tu tem que conviver com esse vírus, bicho. Eu já tive. Outra coisa, milhares de pessoas de acidente, de fome, de miséria. Vão morrer alguns, ponto. Mas é a vida, a pandemia, ela existe, é real. Agora, transformar o sentido, eu paro a cidade. Eu não farei isso. Eu sei. Sabe? E somos gratos. Leozinho, assume lá. E outra coisa, alguns eventos, você está passando. O cara que faz o docinho, o cara que faz o pão, a menina que serve o garçom. Tudo parado, rapaz. O cara que liga o som. Sábado no Futebol 7 já todo mundo Isso aí, preocupado. hoje fechou o chalaça. Mas então vocês ajudam, né? Pô, mas é claro. Fica tranquilo, tá tranquilo. E o dominó vai ser. E a tia Carlos votos deu quanto? Foi 700 votos, viu? Deu 1.300. Deu 1.300. Vai, então vai fazer isso. E a Fernanda Bill pegou surpresa. A Camila pegou surpresa. Aqui, ó. 1.300 pela bem? 1.370 é muito. Sabe a vida dela, tá vendo? E outros candidatos eles não sabiam. Todo mundo foi conferir quantos sobrinhos. Aqui, ó. Eles não têm camisa do Pascoal, não. Tem Pode ser um futsal aqui, ó. Tem do Gaúcho. E uma do Goiás também, né? Eu tenho aquela número 6 do Souza. Bah, essa é boa. Valeu, gente. Valeu. Olha que responsabilidade, a gente vai sentar nessa barra. Responsabilidade, hein? E aí, cara, tudo bem? Tudo bem? Não. Porque a Manuela bateu no teco, mas a Melchior no máximo não vai fazer lá. Mas é importante trazer. Não, eu consegui convencer a trazer. Saiu bem daí, né? Vai bem. Saiu bem. Não, e dos eventos? Sim. Certeza. Você não imagina a coisa da prefeitura fazer futebol, futsal. Eu não sei se ele vai fechar tudo. Claro. Ele? Não. Ele? Não. Mas quiser? Vou fechar tudo. Ô, Pedro, bora? Pode abrir. A máquina está aqui no estúdio. O meu tem aqui esse. Pontua. RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. Apoio Clínica Alphamen. Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento. Estamos de volta com RDC Esporte. Substituição, saiu Sebastião Melo, entrou Leonardo Sonda na bancada.
E amanhã o Léo Sonda vira banco da Manuela Dávila e depois ele volta para a bancada. Léo, já começa contigo que os três Mas não já é falaram candidato, muito. né? Não é candidato, mas é candidato a falar a frase do dia. O Internacional perdeu o hashtag segue o líder e o Grêmio decolou, Leonardo Sonda? O barco do Inter afundou e o avião do Renato decolou. Que é isso, Ângelo Afonso? Bora pro debate. Afundou agora? Vamos assim, já vamos com a imagem de Grêmio, de Internacional e a frase do dia já foi. Quem é que utilizou o termo Titanic pro Inter semana passada? Foi aqui nesse programa. Vocês acham que é assim, então, é terra arrasada. O barco afundou. Eu já falei aqui, Ângelo Afonso. Gente, para aí, desculpa. Perdão. Vamos abrir aqui, ó. Com licença, com licença. Tem camisa nova no nosso alambrado. Tem camisa nova, deixa eu aqui, perdão, antes que eu me esqueça. Que é isso, não é qualquer uma, é do Rei. É do Rei, Falcão, material exclusivo da Futebol 7, Pega do esse Futebol detalhe do 7. autógrafo, hein? Autógrafo ali no meio, dá pra ver? Dá pra ver sim. Está no nosso varal, agradecer ao presidente Essa do pesa, Grêmio, hein? né? Sensacional. Vai ser o grande teste do nosso alambrado, desse cenário, que eu vou contar aqui, vou revelar, organizado, feito por ti, montado por ti, Guilherme Paz, porque essa pesa demais, hein? É a camisa do rei das quadras, do maior jogador da história do futsal. Que é isso? Agora é o teste do cenário, hein? Já tava ali, não vai cair, tá tudo certinho, é pesada, mas... Eu levei um susto, Angelo Afonso, quando tu falou em teste. Eu achei que o teste ia ser por quanto tempo ia ficar sozinha a camisa do Grêmio ali. Sem Alô, Internacional! Sem o co-irmão. E olha outra aí, Alô, Internacional. Manda uma camisa pro RDC Sport. Temos que colocar aqui, né? Temos que colocar a camisa. É. A camisa gloriosa do Internacional. Agora, por favor. eu quero fazer uma menção aí. Vai beber uma água. Vou fazer um contato com o Inter aqui, pode ser? Pode ser. Vamos fazer um desafio. Será que o Inter manda uma camisa pra gente até o fim do programa? Duvido. Duvida? Eu não duvido. Ligação. 30 minutos. Deram 17 minutos pro candidato, Melo. Amanhã 17 minutos pra candidata Manuela. Eu quero 30 minutos pra conseguir a camisa. E a prefeitura, né, Paulinho? A prefeitura de Porto Alegre... 30 minutos é muito. Tá, tu vai ter 15 também. Me dá 2 minutos aqui pra resolver, então. Tu tem uma no carro. Tu tem uma no carro. Vamos ver, então. Mas enquanto o Ângelo vai dando o jeito dele lá, eu quero dizer o seguinte. Semana passada eu falei aqui que o Grêmio já estava recolhendo o trem de pouso, né? Já recolheu mesmo, o avião já está no ar. Eu ouvi uma expressão muito boa hoje do Pedro Ernesto na Rádio Gaúcho pela manhã, que o Grêmio já está naquele voo cruzeiro. Mas não está no voo cruzeiro, porque sem os jogadores do cruzeiro, o Grêmio decolou. Outro ponto pra mim, né? Falei que Boa. Outro ponto, agora eu tô só, né? Outro ponto meu aqui, né? Falei que o Jean-Pierre ia ser titular, né? Tá jogando bola, né, Paulinho? Muita, né? Fica mais fácil com ele, né? E essa decolagem do Grêmio passa pelo Jean-Pierre, né? Passa, com certeza. Então pode dizer que ele tá com o cap... Ele é o piloto do negócio. Ele é o piloto. Quem é o comandante desse Boeing aí? Comandante é o Renato, vai. Mas o piloto... Não, o Renato tá mais pra dono da... O Renato é o dono da aerolínea. Mas tá indo, né? Tá decolando. O Leonardo Sonda não está nada satisfeito com a situação dessa... Olha a cara. Não, olha isso. Léo, tá difícil esse Internacional, Leonardo? Não, o Inter... eu previ, né? Ouça o plástico. Não, abre aqui na frente de todo mundo. Calma aí. Abre aqui na frente, usa até o meu microfone, mas não precisa nem sentar na bancada. É do Futebol 7 isso aí também, ou do campo? Aqui, ó. Olha isso. Quanto tempo deu? 1 minuto e meio. 4 minutos. Não. Olha aqui. E aqui a campanha, isso aqui é para comemorar a campanha lançada aqui neste programa, por mim, Ângelo Afonso. Por mim. Galhardo é seleção. Aqui, ó. Isso, veio para cá, ó. Pronto, grenalizou aqui. Grenalizou. Quantos já coloco, peraí. Quantos minutos deu? 1,5. Não deu 4. Dá tempo de eu autografar ainda. Não vai estragar essa camisa. Então, olha, mais uma aqui para RDC Sport. De que maneira ganhou essa aqui, não sei, mas eu sei que... Galhardo mandou, eu fiz a campanha, Galhardo é seleção, tá aí, ó. Aí, ó, viu? Galhardo é seleção. O Tite assistiu o RDC Sport e tá aí. Que maravilhoso. Não duvidem desse programa. O Galhardo te agradecendo, né? Porque tu foi o único que emplacou essa campanha no Rio Grande do Sul. Comenta agora, tu falou que era um absurdo. Não continua sendo um absurdo, inclusive. Pra minha opinião é mesmo. É forte, né? Viu só? Pesou. Aliás, respeitem este programa. Aliás, parabéns, Thiago Galhardo. Eu tô procurando um clipezinho, se a produção trazer aqui, eu prendo.
Não, eu queria dar os parabéns ao Thiago Galhardo, que ele vai assistir o jogo num lugar bom lá, no banco, lá no Centenário. Na Bomboneira? Tu jogou aonde? Não, eu não sou jogador, eu sou jornalista. Tu vai desmerecer uma convocação à seleção brasileira para as eliminatórias para a Copa. O caminho no sonho do Hexa, agora contando com o Thiago Galhardo. O Galhardo não tem condição de estar na Copa. Tá certo que a seleção brasileira... eu vou passando, gente, é ao vivo mesmo. O jogo é amanhã, não é daqui 4 anos. Não sei. E ele foi convocado só porque meio time se machucou, né? A seleção brasileira não é mais a seleção brasileira aquela que a gente viu jogar. Não são aqueles jogadores maravilhosos, não é aquilo mais. Hoje tem muito jogador que já vestiu a camiseta da seleção brasileira e que jamais poderia ter vestido. Agora, eu acho um prêmio pro Galhardo. Pelo que ele vem jogando, eu acho um prêmio não só para o jogador, mas um reconhecimento também. E muito importante, tem muito cara que está na seleção hoje e que não joga o que o Galhardo joga. Detalhe importante. Desculpa, Paulinho, só pedir para abrir a câmera aí na bonito situação, o cenário, hein? que agora o cenário ficou maravilhoso. Bandeira do Rio Grande, Grêmio e Internacional. Não duvidem deste programa aí, ó. E outra coisa importante, voltamos né? ao equilíbrio das forças. Resistiu as duas camisas ali, né? Então mostra que realmente o Varal tá firme. A construção do Varal é Qual fantástica. é que tá mais pesada hoje? Na Isso aí. segunda-feira, dia 16 de novembro. Quem tem mais bola, quem tem mais time? Hoje, quem tá com mais bola, e já não é de hoje, é dos últimos dias aí, é o Grêmio, né? Agora é o seguinte, só queria fazer uma menção do Galhardo, que para ele a simbologia é muito grande, né? Amanhã vai fazer 1 ano da perda da avó dele, né? Que é quem ele apoiou tanto na carreira de jogador. Ele vai estrear, pode estrear, mas vai estar com a seleção brasileira num jogo oficial amanhã também, exatos 1 ano depois. Isso é muito marcante. O Léo Sonda diz que o Galhardo não tem bola para a seleção. Acho que o momento dele é muito bom e acho que é merecedor. Se vai jogar, se não vai, o Tite vai decidir, mas, poxa, tem uma passagem no currículo, uma convocação para a seleção é merecedor. Claro que daqui a 3 anos, 2 anos, a gente não vai esperar ver o Galhardo na Copa do Mundo, se estiver melhor ainda, e parabéns, mas, poxa, é um momento único na carreira do atleta ser convocado para a sua seleção, né? E que jogo, né? E que jogo. Poxa, Brasil e Uruguai. Centenário é uma pena que não vai ter torcida, porque, olha, é um espetáculo lá o Estádio Centenário. É espetacular. Eu quero saber do Leonardo Sonda o que foi que o Galhardo fez, assim, pra ti. Me parece pessoal o problema, toda essa incomodação, revolta com a convocação do Galhardo. Não, eu acho que tu deve estar bravo porque ele não fez no sábado. Não, dentro que ele não fez no sábado. Aí até pode cobrar, porque justiça seja feita. E aí tá falando o cara que lançou a campanha. O Galhardo esteve abaixo nos últimos 2 jogos. Consequentemente, o Internacional também não conseguiu se encontrar nesses 2 jogos. Não faz verdade, Ângelo. O técnico do Inter nos 2 últimos jogos foi o Abel Braga. Né? Não foi o Eduardo Cudê. E tu queria fazer o quê se o Cudê foi embora? Não, eu tô só constatando e colocando uma estatística pra ti. Mas me aponta a solução, então. Me aponta a solução. Não tô dizendo que o Inter tinha que inventar outra coisa. Estou afirmando que o desempenho bom do Thiago Galhardo tem tudo a ver com o Eduardo Cudê. Mas o Abel já mexeu um pouquinho no posicionamento dele. Eu só quero lembrar que o Galhardo ano passado estava muito bem no Ceará e antes estava muito bem no Vasco da Gama também, né? Só isso. Então, é que tem muita gente que encara o Galhardo como um fenômeno só de 1 ano. Ele está no melhor momento da carreira, coroado agora com a convocação. Mas o Thiago Galhardo, ele já vem numa crescente, se destacando desde o Mas esse é o ano diferente da carreira dele. No Vasco. Ele chegou a um número de gols que ele chegou na temporada, na metade da temporada. Sim, concordo contigo. Ele teve média melhor que o Neymar em Campeonato Brasileiro. Ele teve um bom ano no Vasco da Gama, saiu por problemas internos no clube e foi para o Ceará. No Ceará ele teve destaque. Ele salvou o Ceará do rebaixamento. O Internacional o trouxe. E entrou como uma luva no time. Agora poderia ter sido outro treinador também, né? Isso aí é do acaso, né? A Galhardo, além dos gols, jogou muito bem. Até porque essa é uma das contratações, a gente contabiliza. Desde que o Inter contratou o Cudê, foram 13 contratações, a gente conta o Galhardo, mas essa foi uma das primeiras. Eu nem sei se passou pelo Eduardo Cudê essa. O Inter acertou com o Galhardo... mas já estava com o Cudê aí. Isso. Mas já estavam com o Cudê. Não. A primeira foi o Musto, perfeito. Inclusive. Não, sim, mas o radar também foi aquela história. Foi uma análise feita, certamente em cima do Galhardo 2019, do Galhardo 2018,
que o Cudê não estava acompanhando, porque estava lá na Argentina, nem imaginava que trabalharia no Brasil. Foi o Eduardo Cudê que chegou no Internacional e pediu, olha, eu quero o Thiago Galhardo. Isso que eu quero Exatamente. dizer. Ele deu aval, com certeza. Mas apresentaram para O ele. banco de dados do Inter já deve ter fornecido ele, olha, esse jogador aqui está se destacando nos últimos 2 campeonatos, o que você acha? Acho uma boa, vamos trazer. Aí Sim, porque senão é aquela história, só ser o pai do filho bonito é fácil, né? Assim como eu não acredito que foi o Cudê que pediu nominalmente o Rodinei, que comprometeu de novo no sábado. Ele deve ter solicitado laterais com características X, Y, Z, e aí o Internacional apresentou lá e entendeu que o Rodinei poderia ser uma solução. Posso E dar o uma de Rodinei Leonardo comprometeu Sonda? de novo no sábado. Posso dar uma de Leonardo Sonda? Deve. Quem é que você contrataria? O Internacional tinha, inclusive, no sábado, outro menino melhor que o Rodinei, que ficou no banco. Lucas Mazetti. Bem melhor. O Heitor já mostrou que é Bem melhor. melhor, porque eu estou acompanhando muito ele O na sub-20, categoria de base. é isso aí. Muito. E qual é o problema para essa gurizada subir de vez? Agora o Abel... Agora o Abel tá com uma pressão, desculpa te interromper, Mas o é Abel isso. tá com uma pressão, não vai conseguir colocar guri, não vai mas conseguir testar, porque precisa do resultado. Mas aí não pode pesar isso. Quem é bom tem que jogar. Tem que jogar o melhor sempre, mas não o importa Inter, a idade. o Inter tem um pepino na quarta-feira muito grande. Falando em pepino, desculpa, que temporal tá caindo lá na rua. Só é estamos ruim. ouvindo aqui. Não estamos ouvindo nem o gato que fica no nosso estúdio Aham. aqui em cima, só estamos ouvindo a Pessoal, chuva. um bastidor curioso, né? Tem um gato que ele fica miando aqui em cima do teto todo dia da vizinha. Você só tem um gato aqui no estúdio, vamos dizer que ele mia. Não, né? ele só mia quando o Internacional ganha. Ele gato é colorado. Cuidado com a Faz um brincadeira tempo do gato. que ele Tá em tá silêncio faz quieto. uma semana. Né? Não, faz mais. Faz umas 3 aí, né? Mas voltando assim, essa questão dos laterais, eu venho falando há bastante tempo no Internacional, e o Abel fez uma mudança muito importante para o Inter que não deu certo, né? Que é o jogo lateralizado de novo. Porque o jogo lateralizado do Cudê era somente com os laterais. Né? E nesse Inter que a gente viu no sábado, o jogo pelos lados foi hora do Maurício, foi hora do próprio Galhardo. Né? O Internacional atacou pelos lados do Santos e os seus laterais não fizeram essa função. Isso já é obra do Abel. Né? Agora, vai conseguir o Abel ter essa efetividade dos lados do campo, não tendo o seu meio titular, vamos chamar assim, porque Edenilson saiu, já não tinha o Patrick, aí foi um horror, né? Foi o que se viu, né? Fica bem complicado. Assim, a favor do Abel, tá? Desfalques pontuais que o Internacional vem tendo. Já tinha até na reta final de Eduardo Cudê no Inter, que foi o Gabriel Bosquilha, o Patrick agora, agora o Edenilson antes do Patrick. Esses desfalques, eles pesam, porque são jogadores que dificilmente o Internacional vai encontrar reposição à altura do que estavam jogando, com o momento que eles estavam, com a importância que eles têm para o time. Então, o Inter, eu prevejo esses momentos difíceis aí no Inter muito por essa série de desfalques que o Internacional vem tendo ao longo da temporada e contra o Santos no sábado teve também. E o Edenilson é um jogador que não tem substituto, né? Características. Ele não tem nenhum substituto. O próprio Patrick, eu acho que também já... Tu não tem, né? Aí vamos dar razão pro elenco curto? Não tem substituição? Não digo curto, mas a questão é paridade de peças, né? Tem opções, mas de características diferentes. Mas aí é só o Rogério Ceni no Flamengo e agora o estrangeiro lá que chegou no Palmeiras que não podem reclamar de elenco. É o outro Abel, né? O Grêmio tem é o Abel ex-Braga. Nós temos o Internacional, o Abel Braga, e lá tem o Abel ex-Braga. O ex-Braga. Eu acho que o Inter também tem o Abel Praga, Nossa Senhora. que é o Hernandes. Que susto. E agora dá uma segurada. Gostaram, né? Gostaram dessa? Tá muito Olha, Ângelo Afonso, essa situaçãozinha, tu dá uma viajada, mas tá tudo certo. Podia ser Draga. E o Grêmio, Ângelo Afonso? E o Grêmio? Pra gente Decolou, hein, programa Alce? curto hoje. Decolou? Decolou. Tem que botar um avião aqui no cenário. Vamos? Vamos ter que botar um Não tem lá avião, no carro? o avião do Grêmio. Não tem lá no carro? Me dá mais um minuto agora, imagina. Aí, olha só, o time do Grêmio teve uma atuação espetacular no sábado, muito boa, e é importante que consolide aquilo que eu cobrava bastante. Eu sempre fui muito chato aqui, mesmo quando estava vencendo, quando começou essa sequência de vitórias, tem que vencer e convencer. E a vitória de sábado foi uma vitória convincente. E aí eu espero que consolide algumas situações específicas nesse time do Grêmio, como a dupla de volantes Darlan e Matheus Henrique. Eu vejo que o jogo de sábado... Passa pela gurizada? Mas quando tiver o Maicon à disposição,
O Maicon, quando está à disposição e aí sai jogando, ele joga 60, 70 minutos, é substituído e muitas vezes perde o jogo seguinte. Então que o Maicon, que foi um espetacular jogador quando teve condições de ajudar por 90 minutos, de ter uma sequência maior de partidas, que o Maicon seja sempre opção e seja daqui a pouco no Grêmio que o D'Alessandro é hoje no Inter. Então tenha ele no banco aí para ajudar 15, 20, 30 minutos todo o jogo. E consolide o Darlan com o Matheus Henrique no meio campo. Só voltando Foi um pouquinho, muito boa a atuação de novo dessa dupla. A tua ideia é boa, porém, por exemplo, o D'Alessandro não teve tempo e não teve parceria no sábado, né? Ele teve pouco tempo, claro, e zero parceria. Igual, o D'Alessandro a gente sabe que não tem condições físicas mais para jogar 90 minutos e encarar a sequência de jogos. De qualquer maneira, eu vejo que o Grêmio está crescendo num momento extremamente importante na temporada. Um momento que permite até sonhar com o Campeonato Brasileiro. A gente já disse, Thiago, acho que era eu e tu, né, que defendíamos a tese de que o Grêmio ainda estava no campeonato. Eu acho que não está no campeonato. Eu ainda vou argumentar. E o Thiago Rocha fizeram um escândalo. Eu ainda vou argumentar. O Thiago Rocha não faz escândalo. Eu continuo achando, o torcedor tem o direito de sonhar. É evidente que o discurso de um clube do tamanho do Grêmio vai ser que está na briga, que quer o título. Agora, a gente acompanha esse trabalho do Renato desde 2016. Chega a Copa do Brasil, chega a Copa Libertadores, a tendência vai ser time reserva. Que é bom o time reserva do Grêmio. Mas, sim, é bom para ganhar do Ceará, mas é que daqui a pouco vai ter que botar time reserva contra um Flamengo, Guilherme, a gente falou no RDC Sport da sequência do Grêmio, muito positiva a próxima. O Grêmio, mas assim, ó, só para tu saber um pouquinho, a gente ter conhecimento, o Grêmio, eu e o Ribeiro Neto, junto com o Leonardo Sonda, a gente fez numa análise, numa estatística, que o Grêmio pode vencer os próximos 10. Sim, o Ribeiro Neto saiu falando nos bastidores. Olha a sequência de 11 jogos. Mas o Grêmio vai ganhar o Grêmio pode com facilidade. Tá, e se isso acontecer, nós vamos ter que arrumar mais espaço para uma segunda estátua do Renato, talvez? Aí sim. Mais ou menos. Aí eu agora acredito que uma tipo porque do Romário dentro do gramado. Essa sequência de 7 vitórias já é histórica. O Grêmio só tem um pepino, que se chama Guarani. Mas a gente não duvida que o Grêmio pode ganhar os 2 jogos. Mas o Guarani não é pepino do Grêmio, o Guarani é pepino do Corinthians. Eu posso dar uma de Leonardo Sonda agora? Vocês gostam, hein? O Leonardo Sim, mas Sonda... é que tu fala umas coisas viajando, Paulo, como é que é? O Leonardo... Sim, tu pode viajar. O Léo foi o primeiro a embarcar no avião do Renato. É água, Só viaja. Pode ser água, pode ser água. Pode ser água, viu? Tô falando que é água. Tá tomando forte. água, Léo? Olha ali o copo. Não, hoje eu nunca tomo essa água. É vocês que tomam. É vocês que tomam, inclusive. É o seguinte, o Leonardo Sonda, agora há pouco o Ângelo fez a referência aos jogos do Inter, e o Leonardo Sonda diz, curiosamente, 2 jogos com o Abel Braga, né? O Grêmio tá jogando bem, né? O Jean-Pierre tá jogando aí no time do Grêmio. Claro. Né? Mas aí faz toda a diferença. Mas isso era visto. Deram 10 para 10, né? Era comentado. E não é nem pelo número da camisa, é pela função. E número de camisa e função, quem respeita é aquilo. Respeita a moça Yasmin Luz. Primeiramente, parabéns pelo seu belíssimo trabalho no dia de ontem, na noite, na madrugada. Aquele hashtag perrengue chique, né? Que o pessoal da imprensa passa de vez em quando. E os destaques do portal que eu já antecipo. As eleições, né, Yas? Com certeza. Boa tarde, Guilherme, a todos que nos acompanham. Deixo aqui o parabéns também para toda a equipe, todos os repórteres, os apresentadores, o pessoal da técnica, pessoal da edição, né, Guilherme? Porque às vezes o pessoal só conhece a gente que aparece na frente das câmeras, mas está todo mundo de parabéns. Bom, como tu mesmo falastes, destaque de hoje, claro, são as eleições aqui em Porto Alegre. Sebastião Melo e Manuela Dávila se enfrentam no segundo turno. Em Canoas, o confronto é entre Jairo Jorge e Busato. Lá no sul do estado, Paula Mascarenhas e Ivan Duarte vão disputar o segundo turno em Pelotas. Tem segundo turno também em Caxias, é entre Pepe Vargas e o Adiló. E claro, Santa Maria também vai ter segundo turno, Sérgio Sequim e o Pozobon. E, Guilherme Paz, vou deixar aqui um suspense, tá? No portal RDC a gente vai conhecer a cidade gaúcha, onde o prefeito eleito venceu por apenas 1 voto. Lá da região de Ângelo Afonso, mas obrigado, Yasmin, até daqui a pouquinho. Não é? Não, da região Ângelo Afonso. Ângelo Afonso, que será o vice de futebol da Lajeadense, já tá fazendo a política. Já não vai pisar mais lá. Não, vou lá. Yas, obrigado pra você, beijão, até daqui a pouco. Até mais. E eu vou dar uma pauta pro portal RDC. Eu faço um desafio pra você. Cadê a camisa do Lajeadense? Cobra aí o pessoal.
Se não puder... O Everton se não João Varela, puder, o Everton João Varela vai mandar uma camisa pra ti. Eu criei a campanha Galhardo da seleção e veio a camisa do Inter hoje, então, o Bindé é seleção. Já que não tem lateral direito, tá chamando o Gabriel Menino, né? Qual o camisa que vem antes pra cá? Do Guarani, Venâncio Aires ou da Lajadense? Qual camisa que chega antes aqui? É do Guarani de Venâncio Aires ou do Lajadense? Essa não entra, essa não é bem-vinda. Por quê? Ninguém mandou ter acréscimo. Se mandar, a gente aceita. Linha editorial do programa. Quem chegar primeiro vez. Definida por mim. O que eu ia dizer, eu vou pautar o portal RDC, viu? Nem sei se já está na pauta deles agora, mas na mesma região em que teve uma cidade... Tá, mas eu falei brincando, mas é a tua região mesmo, né? É na região, É no limite da região do Vale do Taquari com a Serra. Fica no limite. Vale do Taquari que tem... Vou entregar a surpresa que faz parte da grande Roca Salles, é isso? Isso aí. Alô, Yasmin, ó, vão estragar a tua surpresa aí, ó. A Yasmin Luz e o pessoal, Cláudio Andrade, pessoal no portal RDC, também vai trazer que na mesma região teve uma eleição decidida por 6 votos. É que quando tem daí ninguém esquece, né? Mas 6 votos também é uma eleição extremamente equilibrada. É uma casa, exatamente, uma família ali. Então imagina. Lá na minha cidade foram 200 Tá na pauta agora, estou pautando o portal RDC também. Definir a eleição, poucos votos, assim, comparado a uma cidade, né? 200 e poucos. Fiquei bem surpreso. O pessoal fala muito aqui na live e tudo mais. É programa de política e de esportes. Gente, o esporte precisa de política. É básico. Relaxa, tá? Se tu acha que, né? Presidente do Grêmio, presidente do Inter, tudo é política. E tem muita política no futebol, principalmente. Tem muita política, né? Muita política no futebol. Mais ou menos isso. Nós minutinho para cada a política no Paulo esporte. Nunes, considerações finais? Considerações finais é igual debate, nada mais, nada menos. Vamos aguardar aí a quarta-feira que pinta aí para a dupla Grenal no meio de semana, né? Mas difícil a missão do Internacional de conseguir eliminar o América Mineiro. Vou tomar mais um gole. Cerqueira, 1 minuto e 10, porque tu tem mais moral. Difícil, né? 1 minuto e 10, dizer tudo que o Internacional precisa fazer essa semana. Simples. Eu resolvo em 5 segundos, quer ver? Vencer e vencer. Vencer e jogar bem. Fazer o time jogar. Antes vencer, jogar bem, tu pode até deixar para depois. Não, jogar bem para depois, tá bom. Só vencer, Abel, então. Só vencer. Ângelo Afonso. 10 segundos. Que sem moral. Eu sou o Ângelo Afonso. Não teve um candidato assim que só tinha esse tempo. Vai, Ângelo, termina aí. Não, eu espero que tenhamos uma quarta-feira. Léo, obrigado. Valeu, Léo. Posso fazer uma Não pode, cara. Vou fazer uma mini tese. Calado é um poeta. Qual a tua tese? O campo definiu o time titular do Grêmio. Quem? Não foi o Renato. O campo definiu o time titular do Grêmio. Sim, o Darlan entrou em campo sozinho. Só segura um pouquinho, Ângelo, que o teu tempo já foi. Obrigado. Darlan, Matheus Henrique. O time autônomo do Grêmio. Não, essa situação a gente não entende, vai. Cortez na lateral esquerda. Cortez na lateral esquerda. O Renato e Churin botou no frente. grupo do WhatsApp. Obrigado. Gurizada, por ordem de chegada a escalação. O Darlan dormiu na frente da arena. O Churin na frente com o Diego Souza. Churin. Não, sem Diego Souza. Tá. Alisson na direita. Gente, obrigado, hein? Um abraço para você aí de casa. Fique agora com o Portal RDC. Lembre-se sempre, Vogel, conectividade é o que nos une. CIERS, há mais de 50 anos, sendo referência no estágio e na aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Medicina sexual com a Alphaman. Ligue agora 51 3013 7172 ou acesse alphaman.com.br. Dresch Esportes, sua equipe, seu esporte, o nosso fardamento. Até amanhã, tchau! RDC Esporte, oferecimento CIERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. Apoio Clínica Alphaman. Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento.